Sou o pastor Silvio Souza e esse é mais um plantão da graça de Deus aqui pela sua Rádio Graça, através da internet. Já tivemos a oração? Então agora um momento muito especial, que é o momento da palavra de Deus. Quero aproveitar e mandar um abraço todo especial ao pastor Robson Kadosh, lá em Salvador. Ele que tem um trabalho todo especial, que é o Centro de Recuperação Vinho Novo. Eu acredito que ele deve ter mandado alguma mensagem aí, mas daqui a pouco eu vou estar olhando. Estamos ao vivo também aqui pelo Facebook. É algo rápido, mas é muito importante. Um abraço a todos os irmãos que estão nos acompanhando através do aplicativo. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu oro para que Deus levante parceiros da fé, pois está chegando o dia de mais um cumprimento, de um compromisso para que essa rádio esteja no ar. Olha, no livro de Eclesiástico, capítulo 9, versículo 2. Eclesiástico, capítulo 9, versículo 2, nos diz o seguinte: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Eu vou ler mais uma vez. Tudo sucede igualmente a todos. Tudo se sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro, e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao juramento. Isso é muito fácil para se entender, porque Deus me trouxe essa palavra que ela vem queimando ao meu coração. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que, pelo fato de ela ser cristã, de sermos crentes, nada vai mais nos acontecer. Não posso passar por nenhuma situação que muitas das vezes é desagradável. Aí você pode estar dizendo, mas pastor, essa é a palavra que o Senhor disse que algo é. Porque tem muitas pessoas sofrendo justamente por essa falta de entendimento. Meu irmão, minha irmã, tem muitas situações na minha e na tua vida que não é para Deus resolver. É para você resolver. É para o médico resolver. É para algum profissional da área resolver. É verdade, essa é a verdade. Nem tudo é para... Você já viu na Bíblia a palavra que diz o Deus do impossível? Porque o que é possível é para você resolver, não é para Deus. Vai dar trabalho a alguém da qual não tem necessidade. Isso significa que somos preguiçosos. Queremos que os outros façam aquilo que eu possa fazer. Aquilo que eu posso fazer. Sabe qual é o nome que dá para isso? Preguiça. Se eu posso mover aquela cadeira de um lugar para outro, porque eu vou pedir alguém para estar removendo aquela cadeira? E a Bíblia diz aqui, olha, preste bem atenção nisso. Eclesiastes 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente. A única diferença é que nós temos um Deus que pode nos socorrer, e o ímpio e o pecador não tem. A diferença das circunstâncias da vida é que eu e você que servimos a Deus, temos um Deus da qual nós podemos pedir auxílio, podemos pedir socorro, e como Ele mesmo disse,
socorro bem presente na hora da angústia. Então, Eclesiástico 9:2 diz que tudo que se sucede ao ímpio se sucede ao justo, tanto o bom como ao mal, ao pecador. O pecador sente uma dor de cabeça, você também sente. O pecador sente uma dor de barriga, o santo também sente. O pecador sente uma dor na coluna, o santo também sente. Por isso que a Bíblia diz: tudo se sucede igualmente, tanto ao justo como ao injusto. Então tem coisas que Deus resolve, é para Deus resolver. Tem coisas que é para o médico resolver. Tem homens que têm problemas na sua vida amorosa, eles não estão mais naquele clima, naquela situação toda. Procure um especialista. Vai a um especialista, procura orientação, não fica só nessa religiosidade. Deus, muitas das vezes vão morrer e a situação não vai ser resolvida, porque não é para Deus resolver, é para o homem. E aquilo que é para o homem resolver, Deus não vai resolver. Por isso Deus deixou a medicina. O que seria dos médicos se não tivesse as necessidades? Foi Deus que colocou. O que seria dos professores se Deus não tivesse deixado para eles atuarem na área do ensinamento? O que seria dos psicólogos, dos psicanalistas, enfim, de todas as áreas? Foi Deus quem deixou. Deus é o Deus do impossível. Aquilo que o homem não resolve, é Deus que resolve. Tem situações que um chazinho resolve, porque vai pedir a Deus. Amém, tudo nós colocamos Deus. Tudo nós envolvemos Deus. Claro, vamos fazer a oração, vamos buscar a Deus, vamos clamar. Mas busca também os meios da qual Deus deixou para nos cuidar. Deus deixou os médicos para nos cuidar. Deus deixou os especialistas para nos orientar. Essa é a realidade. Eu vou mostrar aqui na Bíblia que os homens de Deus do passado também passaram por situações. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sofreu diversas situações. As enfermidades, as perseguições entre os falsos irmãos. Ele diz, em perigo de morte. Em perigo de morte. Paulo também recomenda nós usarmos da medicina. Ele também recomenda usar remédios. Por exemplo, uma palavra aqui. 1 Timóteo. Se não for primeiro, é segundo, nós achamos. 5:23. Vamos ver? Eu vou logo para 1 Timóteo. Mas se não for primeiro, é segunda. Glória a Deus. Procura aqui rapidamente. Estou tendo dificuldade de encontrar aqui, mas eu acho, eu chego lá. Oh. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Deixa eu ver se é aqui mesmo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, ele diz assim, olha, não continuemos a beber somente água, use um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo estava aconselhando a Timóteo. Aqui era Paulo enviando uma carta a Timóteo. Timóteo já tinha solicitado, já tinha entrado em contato, já tinha dito, olha, eu não estou bem, eu tenho sentido alguns problemas de saúde. E o que é que Paulo orienta?
Paulo orienta Timóteo dizendo: olha, não beba água apenas, beba um pouco de vinho. Não estou dizendo aqui que você vai sair por aí bebendo, não. Mas digamos que Paulo aqui está orientando a Timóteo a tomar remédio, a usar de outros meios para que ele tenha uma saúde restaurada. Tanto é que, preste atenção o que é que Paulo está dizendo. Não vamos espiritualizar tudo. Tem coisa que é no material mesmo para ser resolvido. Então Paulo diz aqui em 1 Timóteo 5:23, não continue, Paulo está dizendo, olha, você não continue bebendo apenas água, mas beba também um pouco de vinho, por causa do teu estômago, por causa das frequentes enfermidades. Essa é a realidade. Porque tem pessoas que acham que Deus tem que ser o meu empregadinho. Qualquer coisa, Deus resolve isso, Deus resolve aquilo, irmãos. Não é desse jeito. Muitas pessoas têm se decepcionado porque têm sido ensinado errado, achando que Deus é o seu Papai Noel, que vai estar fazendo tudo, resolvendo tudo e acabou. Não vai fazer isso. Sabe qual é a grande missão de Deus? É salvar a nossa alma, libertar o nosso espírito do inferno, libertar a nossa alma, livrar da condenação do pecado. Claro, o Senhor Jesus cura todas as nossas enfermidades, mas aquilo que o homem, que o médico, que o anador, que o analgésico não consegue resolver. Não vamos nos enganar. A primeira coisa, sentiu alguma situação? Ore a Deus, mas bota o pé na estrada, também vai procurar a medicina. Ore a Deus, mas procure os médicos. Ore a Deus, mas procure os especialistas que possam estar lhe dando assistência, lhe dando orientação. Pois todos eles foi Deus que constituiu e o deu sabedoria para cuidar de mim e de você. Como disse Eclesiastes, que nós lemos, Eclesiastes 9:2, tudo que se sucede ao ímpio, se sucede ao justo. Tudo. A única diferença é que nós temos Deus que pode nos ajudar e nos auxiliar. E eles, muitas das vezes, não têm. Ou não têm. Portanto, aqui o apóstolo Paulo aconselha a Timóteo, dizendo, para você ler na sua Bíblia. 1 Timóteo 5:23, Paulo aconselha a Timóteo, dizendo, olha, não beba água só, mas beba um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades no seu estômago. Ele está dizendo, procure remédio, tome remédio, procure os meios. Oramos, mas buscamos as alternativas que Deus o constituiu nessa terra. Eu serei breve, mas a palavra de Deus é isso aqui. Amém? Então, mas eu quero ler ainda em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Paulo foi um homem abençoadíssimo, cheio da graça. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22, a seguir, que diz assim, olha, não são hebreus também? Não são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, em açoite, sem medida, em perigo de morte. Muitas das vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado, com varas, uma vez apedrejado,
em naufrágio 3 vezes, e uma noite, e um dia passei na vogai do mar, certo? A deriva, né? Em jornada, muitas das vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, né? Em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Temos muitos falsos irmãos. E o apóstolo Paulo diz que ele passou esses perigos entre os falsos irmãos também. Ele passou perigo entre os falsos irmãos, e nós também passamos. Em trabalho e fadigas, em vigília, muitas das vezes em fome e sede, em jejum, muitas das vezes em frio e nudez. Até nudez o apóstolo Paulo passou. Nós hoje vivemos em abundância e não glorificamos. Reclamamos de tudo quanto é coisa. Essa é a realidade. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele passou todos esses perigos. O pregador lá em Eclesiastes diz que tudo se sucede igual ao ímpio e ao justo. O apóstolo Paulo aconselha Timóteo em 1 Timóteo capítulo 5, 22, para não beber água, mas beber um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades. Um abração a Fábio Xavier, lá em São Paulo. Deus abençoe grandemente sua vida. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo descrevendo os sofrimentos que ele passou, o perigo que ele passou em diversas situações, né? Até nudez. E aí ele continua dizendo: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Está vendo? 29 diz: quem enfraqueça, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me escandalize. Então nós vemos a diferença e o que acontece. Tá bom? Então a palavra de Deus para nossas vidas hoje é essa. Começando por Eclesiastes 9:2. Tudo que se sucede ao ímpio, se sucede ao justo. Tudo que acontece com os pecadores, também pode acontecer com os santos. Se você sente uma situação, ore, mas procure os especialistas daquela área. Tem coisas que Deus não vai resolver. Amém? E Paulo aconselha a Timóteo, por causa que Timóteo comunicou a Paulo que ele tinha problemas, estava sentindo algumas enfermidades, problema no estômago, e ele disse: olha, não beba água só, mas beba um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades no estômago. Então está dizendo: tome remédio, procure a medicina. E nós vemos o que Paulo passou, superou, e nem por isso reclamou. Por isso que muitas das vezes grandes coisas não acontecem na nossa vida, porque queremos fazer de Deus o nosso Papai Noel. Que Papai Noel não existe, mas é aquele que está sempre aí na mente das crianças para dar presente. Achamos que podemos fazer de Deus o nosso funcionário, o nosso empregado, para Ele fazer tudo na hora que a gente quiser, e nada vai nos acontecer. Vamos buscar a Deus, vamos nos fortalecer no Espírito de Deus, vamos buscar. Deus está aí para fazer, mas tem situações que Deus não é para Ele resolver, é para o homem resolver. Amém? Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar e mandar um abração à nossa irmã Madalena. Madalena está nos ouvindo, está nos assistindo. Deus abençoe a nossa irmã Madalena, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmã Madalena, Deus abençoe a sua vida, a sua casa
e a sua família grandemente, tá bom? A todos os irmãos que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus pelo seu carinho. Você que está nos acompanhando pela internet também, Deus abençoe. Então, aqueles que estão nos ouvindo pela rádio, muito obrigado pela sua audiência. Passe para os seus amigos que ainda não estão conectados conosco, e que Deus em Cristo assim venha estar dando vitória a todos. Vamos orar? Encerrando, porque já estou saindo para o trabalho. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha cuidar de nós. Somos fracos na fé, debilitados muitas das vezes espiritualmente e falta de conhecimento. Por isso eu peço que o teu Espírito venha nos instruir, venha nos ajudar, mas que o Senhor possa tocar na vida dos enfermos, dar a cura, libertar de todo e qualquer mal. Arranca todo o espírito de enfermidade, de doença, aonde estiver alojado, no sangue, nos nervos, nos ossos, nos rins, na coluna, no fígado, nos órgãos internos. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara. Dá, meu Deus, entendimento a essa pessoa também, que possa estar sempre fazendo aqueles check-ups, e que assim o Senhor venha estar usando a medicina para nos ajudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoe a todos. Deus, eu te peço em favor do culto desta noite. Abençoa a vida de todos que vão estar conosco esta noite, nessa quarta-feira profética, na Igreja Salvos pela Graça de Deus, aqui na Rua do Cruzeiro, número 1, Vila Massu, em nome de Jesus. Todos os nossos ouvintes da rádio e o que nos acompanha pelos Facebook ou pelo canal TV Graça, que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Bendito seja o Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia.